deixe enganar por esse céu azul e esse aparentemente dia de sol, porque a sensação térmica lá fora tá menos 15 graus. Hoje é definitivamente um daqueles dias pra gente ficar em casa embaixo do cobertor, né? Mas eu vou ter que sair, combinei com a amiga de passar na casa dela pra gente trabalhar naquele projeto que a gente já trabalhou sexta-feira, então hoje continua. Daqui a pouquinho eu vou pra lá. Hoje eu já acordei meio mais ou menos assim, sabe? Porque é o último dia das mini férias, né, que a gente tem no meio do período da faculdade. Então na segunda já começa tudo de novo, a correria, e já começa com coisas pra fazer, pra entregar e tal. Então já prevejo dias aí muito corridos. E às vezes eu sei que eu deixo transparecer muito desânimo, assim, com relação à faculdade e tal. E, na verdade, assim, eu não gosto de falar sobre coisas negativas aqui no vlog. Assim, gosto de contar a realidade do Canadá, gosto de falar os prós e os contras. Vocês sabem que, por exemplo, quando eu tenho que falar sobre relação a buscar emprego aqui, eu tento mostrar ao máximo a realidade, que não é tão fácil como as pessoas dizem e tal. Tento mostrar a realidade. O que eu tento não passar são as coisas, assim, aquelas coisas negativas que são mais pessoais minhas, assim, que não necessariamente são uma regra geral que vai acontecer com as pessoas aqui. De certa forma, assim, bota um peso negativo no vlog, traz uma carga negativa. Eu acho que se vocês quisessem ver coisas ruins, vocês estariam assistindo o Jornal Nacional e não o meu vlog, né? Eu acho importante, assim, esclarecer algumas coisas. Por que às vezes eu fico desanimada? Porque às vezes eu reclamo de ir pro college. Porque, assim, se eu tiver que olhar a situação de uma forma objetiva e fora de mim, eu fora da situação, se eu fosse assistir esse vlog e visse alguém como eu, falando, eu tô desanimada, que eu tenho que voltar pra faculdade, porque isso cansa e tal, eu ia achar que a pessoa tá exagerando. Eu ia pensar assim, poxa, mas só tem que ir pra lá estudar é fácil, né? Não vejo você trabalhar, não vejo você você ter outras obrigações na vida e tal. Então eu ia achar que a pessoa tá exagerando. Então eu acho bom, assim, esclarecer algumas coisas, porque que pra mim, às vezes, é tão desanimador ir pra faculdade aqui. Trabalhei por muito tempo no mundo corporativo, né? Desde quando eu fui morar em Buenos Aires, comecei a trabalhar lá com marketing, voltei pro Brasil, fiquei 1 ano no Espírito Santo, que é onde os meus pais moram, depois fui pro Rio, trabalhar numa grande empresa e tal, e fiquei muitos anos nessa empresa. Então eu tenho aí mais de 10 anos de experiência de mercado e tal. E, claro, aprendi muito, tinha que passar por essa experiência. Tudo que eu sou hoje profissionalmente, eu devo a todas essas etapas que eu passei e tal. Mas, ao mesmo tempo, principalmente os últimos anos, foram muito ruins pra mim. Eu não sei como dizer isso de uma forma não tão negativa. Assim, eu sei que tem pessoas que nascem pro mundo corporativo. Tem gente que consegue levar numa boa, que talvez tenha um perfil mais competitivo, que gosta e tal, e que se dá super bem. Mas eu não sou dessas pessoas. Pra mim, assim, principalmente no final, já era muito sofrimento pra mim. Eu, durante muito tempo na minha vida profissional, assim, eu sofri assédio moral por bastante tempo. Ou seja, eu era ofendida sistematicamente por um superior meu, que não sei quais razões, quais motivos, talvez pressionado por cima, eu não sei. Mas, assim, eu simplesmente, quer dizer, algumas pessoas são boas e outras pessoas não são tão boas. Então, durante muito tempo, eu tinha aquela cabeça de que eu precisava trabalhar, eu precisava daquele emprego, e aquele emprego era tudo pra mim. E isso, assim, eu nem culpo mais a pessoa, eu culpo muito mais eu por essa situação. Quem me conhece sabe que eu detesto o discurso vitimista, odeio me colocar como vítima, porque eu acho que quando a gente se coloca, quando a gente sai da posição de vítima, a gente passa a ter o poder de mudar a situação, né? Se alguma coisa acontece com a gente que não é nossa culpa, porque simplesmente fazem, a gente não pode fazer nada. Se algo acontece e eu consigo entender o que eu faço para levar a passar para que eu... O que eu faço para fazer com que essa situação aconteça, eu passo a ter o poder de mudar essa situação. Então eu prefiro olhar desse lado, que talvez naquela época eu não soube lidar com isso,
não soube me impor, não soube impor respeito para que as pessoas me respeitassem. Então, durante muito tempo, assim, eu achava, realmente, eu cheguei a acreditar que eu era uma profissional ruim, porque chegavam a falar assim, você tem que agradecer que você tem esse emprego, porque porque eu te seguro aqui, não sei o que, sabe? Esse tipo de coisa, assim, bem, assim, que parece cena de filme e que a gente acaba se sujeitando no dia a dia porque as coisas vão escalando, até chegarem no nível que a gente, caramba, como chegou aqui, sabe? Então, eu hoje eu vejo que se eu tivesse que hoje voltar para o mundo corporativo e começar numa nova empresa, eu tenho certeza que não me tratariam dessa forma. Eu tenho certeza que hoje eu aprendi a lição, eu saberia exatamente como me posicionar para que não sofresse esse tipo de problema. Mas enfim, durante muito tempo eu fui muito infeliz, eu corria atrás, eu estudava muito, eu trabalhava muito, naquela esperança assim de ser reconhecida, e esse reconhecimento na verdade nunca veio. Mas assim, uma das coisas que eu menos tenho saudade do mundo corporativo, apesar de tudo isso, é a questão de não ser dona do meu tempo. Então eu lembro que uma das coisas que me incomodava muito, eu sou muito disciplinada com o tempo. Eu dificilmente atraso algo, eu dificilmente atraso um compromisso. Eu sou muito certinha com o tempo. E, por exemplo, se o meu horário para chegar no trabalho é às 9 da manhã, 10 para as 9 eu vou estar lá. Já vou começar a ligar o computador, fazer as coisas, pegar meu café, já responder os e-mails, porque é um contrato. Eu fiz um contrato com a empresa de que às 9 horas eu estaria lá, então eu vou estar. E eu ia. E assim, às vezes as pessoas... eu não sei se talvez onde eu trabalhava, não sei, mas eu noto que as pessoas cada vez menos respeitam essa questão do tempo. Então, às vezes a pessoa chegava, o resto... Às vezes eu ficava trabalhando sozinha, sei lá, até 10, 10 e meia, 11 horas... E até tudo bem, cada um é dono do que faz. O problema é que quando chegava, sei lá, acho que era às 6 que tinha que ir pra casa, eu quero ir pra minha casa fazer minhas coisas, porque eu tô aqui desde as 9. E aí, 10 para as 6 chamavam pra reunião. Porque, claro, as pessoas tinham chegado às 11, ela podia ficar lá até a hora que ela quisesse, né? E às vezes chamavam pra reunião, sei lá, 10 para as 6, 10 minutos antes de eu sair, e tinha reunião, então tem alguma coisa pra fazer amanhã, vamos sair daqui só depois que a gente fizer tudo isso e tal. E acontecia várias vezes de eu ter que ficar até 11h30, meia-noite, mais de meia-noite no trabalho. A gente não recebia hora extra. Então eu chegava em casa cansada pra dormir, comer porcaria, que eu detesto. Vocês sabem que eu gosto de pensar na minha saúde, pelo menos de segunda a sexta. E aí pra no outro dia tá lá às 9 da manhã de novo. E uma coisa que me incomodava muito era que não é questão de trabalhar muito, porque eu sei que às vezes a gente precisa trabalhar muito, às vezes tem um projeto que demanda mais e tal, eu não me importo. O problema que eu achava era a desvalorização do meu tempo. Eu detestava quando chegava e falava assim pra mim, Luciana, você tem que fazer isso pra amanhã porque é urgente e tal. Aí eu ficava até meia-noite fazendo, aí no outro dia chegava lá, não, a gente decidiu que não vai precisar mais não. Então isso é que eu ficava assim, poxa, ninguém parava pra pensar e assim, poxa, a Luciana perdeu tanto tempo da vida dela, poderia estar em casa, poderia estar com a família, poderia estar com os amigos, poderia estar descansando, poderia estar estudando. Assim, essa sensação de que eu não era dona do meu tempo era o que mais me incomodava. E aí foi piorando, eu fui ficando deprimida até que eu resolvi dar um jeito na minha vida, né? E aí eu já tinha conhecido o Cris, e o Cris, na verdade, ele me deu muita força, assim, não sei o que seria de mim se não fosse ele, que eu cheguei pra ele e falei assim, olha, eu não aguento mais, eu vou tentar trabalhar por conta própria. E aí ele me deu toda a força, assim, e falou assim, não, vem morar comigo pra você não ter que pagar aluguel e tal, você não precisa pagar nada, e aí você pode descobrir o que você pode fazer pra você ganhar dinheiro. Então, eu larguei tudo, comecei a pegar trabalho freelancer e tal, ia fazendo, ia trabalhando. Depois achei o meu nicho, que eram blogueiros, marketing para blogueiros e tal. E aí que a coisa deslanchou e eu fui crescendo. E uma das coisas que as pessoas talvez mais se confundam, menos entendam assim dessa vida de freelancer ou de pessoas que trabalham por conta própria ou que empreendem, é que elas acham que a gente
Elas acham que a gente toma essa decisão na vida pra trabalhar menos, que a gente trabalha menos. E ao contrário, eu trabalhava muito. Foi o ano de 2015. 2015 foi o ano que eu mais trabalhei na vida. E eu posso garantir que foi o ano mais feliz da minha vida também. Eu acordava cedo, ia pra academia, fazia minhas coisas, passava o dia inteiro trabalhando. Às vezes o Cris chegava, ele também continuava trabalhando nas coisas dele, eu ficava trabalhando, às vezes, mas também o dia que eu já tinha trabalhado, já tinha feito tudo que eu tinha pra fazer, eu podia descansar, enfim, eu era dona do meu tempo. Então eu adorava fazer, eu realmente estava muito realizada com a minha vida profissional. E uma coisa bem interessante é que em novembro de 2014 eu tinha deixado a vida corporativa e corrido atrás disso. Quando foi em novembro de 2015, exatamente um ano depois, eu lembro que foi o primeiro mês em que eu fiz o mesmo dinheiro que eu fazia quando eu trabalhava para a empresa. Então foi assim, aquele mês assim que deu certo. Aquele mês assim que você pode respirar e pensar assim, olha, daqui pra frente eu encontrei o caminho. E nisso a gente já tava pra vir pro Canadá e tal, já tava... E o plano era, a gente ia vir pro Canadá, eu ia fazer o college pra ter o visto, continuar trabalhando nas minhas coisas, já que eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, na minha empresa. Ia continuar trabalhando e tal, e o Cris ia conseguir emprego aqui, e a gente ia conseguir a residência e uma maravilha. E quando chegou aqui e que eu tive que me dedicar muito mais à faculdade do que eu imaginava, veio aquele balde de água fria, sabe? Porque não é uma questão de não gostar de estudar, porque eu adoro estudar, minha vida inteira eu estudei, estudo até hoje. Não é uma questão de não gostar de trabalhar ou de ser preguiçosa e tal. Ao contrário, é uma questão de... Pra mim, isso é muito mais uma questão de valorização do meu tempo. Eu sinto que eu tô jogando tempo fora, porque eu sinto que eu trabalhei muito pra construir algo e agora eu tenho que abrir mão por causa de outra coisa. Tudo bem, não é uma reclamação de que tá pior aqui ou que... Mas é só pra vocês entenderem como pra mim é muito frustrante quando chegar na segunda-feira e eu tiver que deixar a minha casa pra ir pra faculdade, tudo isso que eu tô deixando pra trás, que eu tô deixando de fazer, que eu conquistei com, realmente, gente, com muita batalha, assim, com muito trabalho. Outro ponto que eu acho, assim, que é menos... tangível, é menos fácil de explicar, é a questão do grau, sei lá, do nível, como eu posso explicar, assim, da posição na vida que a pessoa está, sei lá, não sei explicar, mas quando há 17 anos atrás eu entrei na minha primeira faculdade, eu era uma menina que não sabia nada e que vivia pra isso, pra estudar, nunca tinha conquistado nada importante, assim. Então, tipo assim, pra mim a primeira faculdade foi uma experiência incrível. Eu ia pra lá, eu aprendi, eu adorava e tal. E depois fui aprendendo, fui sempre estudando. A última coisa que eu fiz, que foi o MBA, o MBA, as pessoas elas já são profissionais, muitos já têm cargos de gerência e tal, muita gente já tem profissionais com uma bagagem enorme ali. Então acho que o nível de respeito é diferente quando o professor te trata, as pessoas te tratam como um profissional. Então, de repente, eu venho para um college, que na verdade nem chega a ser uma faculdade, é um curso técnico. Eu noto, assim, que às vezes eu me sinto mal, assim, que eu não tô no meu ambiente. Muito ruim, sabe? Ter conquistado tanta coisa na vida, porque eu considero que eu conquistei coisas muito boas e que eu gostava. Então, assim, pra mim chegar lá, deixar tudo isso que eu construí pra trás, sentar no banco e ser tratada como adolescente, pra mim é muito ruim. E eu acho que é isso que todo mundo tem que pensar também, quem já tem uma vida profissional, quem já alcançou coisas na vida, de chegar aqui, que também vai ser meio que tratado como adolescente. E aí você se sente um pouco, sabe, não é agradável, não é confortável, não é ruim, não é uma coisa horrível. Aliás, eu sempre, quando eu tô assim naqueles dias, tem que ir pra faculdade, tem que fazer isso, eu sempre lembro daqueles tempos do mundo corporativo, quando eu era tratada muito pior e tal, e sempre falar, pelo menos eu não tenho que passar por aquilo de novo. Então, isso já me dá um ânimo pra ir pra faculdade. Mas, pra falar a verdade, o ano
de 2015, quando eu trabalhava por conta própria, era muito melhor. Então, pra mim, é um sentimento muito ruim. É um sentimento de que eu quero logo acabar isso, eu quero não precisar mais, pra eu poder voltar a trabalhar nas minhas coisas, pra eu poder fazer minha vida do jeito que era, que eu gostava e tal. Porque eu acho que existe aquele sentimento da gente estar buscando alguma coisa melhor na vida, que a gente ainda não chegou lá, que a gente não alcançou e que a gente tá trabalhando, batalhando e tal. Existe um outro sentimento que a gente alcançar um certo estágio na vida, uma certa etapa que a gente queria estar lá, e retroceder. Eu acho que isso é muito pior. Então é isso que eu gostaria que vocês entendessem, que às vezes eu não reclamo porque, sei lá, porque eu quero ficar em casa dormindo, ou porque, sei lá, porque eu sou preguiçosa. É simplesmente uma reclamação de autorrealização mesmo. É uma reclamação de não poder fazer as coisas que eu gosto e que eu tava no caminho certo. Assim, por isso que eu quero logo acabar esse semestre, que eu vou ter um período bem grande, pra voltar pras minhas coisas, pensar o que eu vou fazer na vida, pensar se eu vou retomar como tava a minha empresa, se eu vou fazer um outro modelo de negócio, se eu vou me dedicar ao vlog e fazer dele, sei lá, uma fonte de renda. Enfim, eu quero parar pra pensar a minha vida, assim, até mesmo porque quando eu sempre fui muito independente, eu sempre trabalhei fora, sempre ganhei dinheiro. Pra mim, não fazer dinheiro é também um sentimento muito ruim, sabe? Então, assim, agora que eu já reclamei, agora que vocês entendem quando eu tô tristezinha indo pra faculdade, então agora vocês já me entendem, vamos voltar pras coisas boas da vida. Realmente bastante frio na rua. E agora eu vou pra casa dessa minha amiga que eu falei, pra gente trabalhar no nosso projeto. De lá já deu ir pra yoga, já trouxe meu tapete. Mas também outra coisa que me fez vir aqui hoje é que agora na casa dela tem uma coisa que eu gostaria muito que tivesse na minha, mas não tem. Então vou aproveitar a dela. Ai, que fofura! Ai, meu Deus, eu vou te pisar. Cuidado. Meu Deus. Ai, que fofura. É isso, menina. É muito pequenininha. Esse hambúrguer vegetariano que a gente comprou hoje no South, que é uma hamburgueria que a gente compra normalmente aqui perto de casa, que é muito boa, a carne é muito boa. E aí eu queria já um tempo experimentar, e sempre que eu vou lá, deixa pra próxima vez, eu resolvi experimentar o vegetariano deles, pra ver se, né, quem sabe. Ai, não gostei não. Assim, quando a menina colocou no hambúrguer, eu já reparei que era um pouquinho mais assim, sei lá, parece processado, assim. Não parece aquele hambúrguer artesanal que o South normalmente parece, assim, que é bonitão, sabe? E depois eu fiquei pensando, mas também, né, por que inventar de tentar comer um hambúrguer vegetariano? Se você quer ser vegetariano, procurar outras opções, né? Isso que eu fico pensando. Eu acho que isso de tentar emular algo com outra coisa não dá certo. Então eu deveria comer uma salada, alguma coisa assim. Queijo. Eu vou ter queijo. Mas assim, depois eu fiquei pensando assim, se é pra comer hambúrguer, come hambúrguer com carne mesmo, né? Se fosse, assim, achei que eu fui meio... Não fui muito feliz na minha decisão.
Não fui muito feliz na minha decisão. Próximas vezes eu vou comer de carne mesmo.